Olá, muito bom dia, minhas caras alunas e meus caros alunos. Bem-vindas e bem-vindos à nossa disciplina de vibrações do quadrimestre suplementar de 2021, primeiro quadrimestre. Estamos hoje aqui para a nossa quarta aula de confiabilidade de componentes e sistemas e hoje nós vamos abordar árvores de falha. Então, eu atualizei lá no nosso site, vou mostrar agora aqui para vocês, vou entrar lá no nosso site, primeiro eu vou compartilhar minha tela, né? Compartilhando. Vamos esperar mais um minutinho até ela acabar de compartilhar, isso aí. Eu vou mostrar lá no site nosso, da disciplina, o material que eu coloquei hoje lá. Tá? Então, vemos aqui. Então, esse aqui é um drive. Eu criei e coloquei lá no nosso site, está aqui o nosso site, eu coloquei lá nele esse material aqui, ó, sobre árvores de falha. E coloquei lá no nosso site também a aula de hoje já, slide, aula 5, árvore de falha. Então, esse slide de hoje já está lá no site, só clicar aqui, quem quiser acompanhar. E coloquei lá também esse material didático aqui sobre árvores de falha. Vamos ver onde é que está. Está aqui, ó, material sobre árvores de falha. É um arquivo .rar, ó, zipado. Teremos que, vocês baixam ele, se quiser, para facilitar. Às vezes tem gente que tem dificuldade em abrir direto na rede, mas está aqui, ó. Então, são 3 materiais, né? Esse primeiro artigo aqui, vamos ver se a gente consegue abrir ele. Bem, vamos para cá, então. Árvores de falha. Está aqui. Vamos lá. É difícil achar aqui, hein? Bem, eu estou enxergando é muito mal aqui. Tá. Árvores de falha. Não, eu acabei jogando aqui dentro mesmo, né? Deixa eu mostrar na... Tudo bem. Deixa eu mostrar aqui na... Eu joguei direto o arquivo .rar lá dentro. Tudo bem. Referências. Então, nós temos aqui, ó, árvore de falha, esse primeiro artigo. É um artigo que eu tirei material extraído desse site aqui lá do INPE, tá? Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, tá aqui o material que fala sobre a árvore de falha, bem didático, mostra os símbolos, depois nós vamos falar o que são esses símbolos aqui, certo? Temos também esse segundo material aqui, ó, sobre árvores de falha, mais uma ferramenta sobre árvores de falha, sobre desses professores aqui, ó, Wender Guerreiro e Henrique Rosenfeld, também um material legal. Esse exemplo aqui está lá na apresentação que eu vou falar hoje. E tem um outro trabalho aqui que já é um pouco mais avançado, que é esse análise do risco e da confiabilidade. Vamos lá, vamos abrir. Esse aqui, visualizar, modo tela cheia. Tá aqui, ó, é um material da Universidade Católica lá de Pelotas, uma dissertação de mestrado desse pesquisador aqui, o Jorge Roberto Correia Baccello. Análise do risco e da confiabilidade de sistemas complexos. Então, ele é um material bem bacana, eu dei uma lida já nesse trabalho. É um trabalho de 2016, então é um trabalho relativamente recente, e ele fala, né, dessas ferramentas de confiabilidade e fala de muitas outras, né? O nosso curso tem uma carga horária limitada, obviamente, não dá para a gente fazer uma dissertação de mestrado como essa daqui no nosso curso, mas é um material bem bacana, que tem muita coisa interessante, né? Se a gente olhar só aqui o sumário dele, né, ele fala sobre engenharia de confiabilidade, depois ele fala sobre modelagem estocástica, fala dos vários tipos de função de distribuição de probabilidade, função de confiabilidade, função de taxa de falha, fala de várias coisas, e fala de alguns assuntos que a gente não abordou aqui, mas que é muito importante também, que é esse aqui, né, as cadeias de Markov e redes bayesianas. Então, cadeias de Markov e redes bayesianas são assuntos muito importantes na questão da confiabilidade. São assuntos que, obviamente, não deu para a gente cobrir aqui ao longo do nosso curso, porque nós temos uma carga horária limitada, mas vale a pena olhar, quem quiser se aprofundar mais nessa questão, pode ler esse trabalho, que é muito interessante. E esse trabalho também ele é voltado para a área de engenharia eletrônica e computação, né? Enquanto que o nosso curso foi voltado para várias engenharias de um modo geral,
engenharia de infraestrutura, mais assimilada a civil, engenharia elétrica, a gente colocou alguns exemplos, né? Engenharia de recursos hídricos, a engenharia de gestão, até, de certa forma, com alguns exemplos de um projeto comercial, coisas desse tipo. Esse livro aqui, esse material, é bem voltado, mais voltado, mas as ferramentas são genéricas, como eu sempre falo, né? A parte matemática inicial é bem genérica, e nos exemplos lá na frente, ele trata mais de sistemas ligados à eletrônica e computação. Beleza? Então, eu coloquei no site esses materiais, está lá no nosso site. Está aqui, ó, material sobre árvores de falha. Então, está aqui esse material. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, beleza. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, a aula de hoje, né, é sobre árvores de falha, é a nossa quinta aula. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva. Meu e-mail é marcelo.araújo@ufbc.edu.br. Essa disciplina Confiabilidade, Componentes e Sistemas do quadrimestre suplementar 2021. Árvores de falha. Vamos pegar um primeiro exemplinho para que a gente possa entender um pouco mais o que seria uma árvore de falha. A árvore de falha nada mais é do que um diagrama de sequência de eventos que permite a gente, através de uma determinada lógica, né, uma lógica dedutiva, aplicada de trás para frente, chegar às causas raiz de uma determinada falha, ou seja, chegar à causa daquela falha. Então, vamos pegar esse exemplo. Nós temos um motor e ocorreu um superaquecimento do motor. O que pode ter causado o aquecimento do motor? Aí a gente vai voltando. Né? A gente vai voltando. Primeiro, uma falha primária do próprio motor. Né? O motor queimou, a bobina, etc. e tal. Lá, né? Um motor elétrico. Então, pode ser uma falha do próprio motor mesmo e deu superaquecimento do motor. Depois, o que pode estar causando também? Pode ser uma questão de uma corrente excessiva no motor. Pode ter dado um pico de corrente, lembra do exercício da última aula, que nós tratávamos de um pico de voltagem, né, e que, consequentemente, geraria um pico de corrente. Então, pode ter ocorrido, ou está ocorrendo, corrente excessiva no motor. O que pode provocar essa corrente excessiva no motor? Falha no fusível. O fusível não funcionou. Consequentemente, o que é um fusível? O fusível é um dispositivo que, quando a corrente ultrapassa um determinado valor, ele quebra, né, ele rompe, e aí ele deixa de passar corrente. Esse é um fusível. Então, pode estar ocorrendo falha no fusível que ele não está rompendo, né, não está estagnando esse pulso de corrente que está ocorrendo. Ou pode estar também ocorrendo uma corrente excessiva no circuito. O circuito da máquina, do motor ali. O circuito que está alimentando o motor. Pode ser uma falha elétrica, que é um curto-circuito, ou pode ser também uma falha na fonte. Então, a gente observa que quais são os eventos primários aqui, né, ó, que podem estar provocando isso. Pode ser uma falha no próprio motor, pode ser uma falha elétrica, pode ser uma falha na fonte, ou pode ser uma falha no fusível. Então, o que nós vamos fazer como engenheiros? Nós vamos atrás de cada um desses itens, checar e verificar se realmente está acontecendo isso ou não. Certo? Então, a gente conseguiu vir aqui, né, voltar na raiz do problema, vamos dizer assim, e através dessa raiz desse problema, a gente tentar identificar qual é a causa que realmente está provocando um superaquecimento do nosso motor. Ok? Beleza. Então, essa é uma árvore de falha. O que é uma árvore de falha? É um diagrama que mostra uma sequência de eventos que permite, através de uma lógica, a gente chegar às causas de uma determinada falha, de um determinado problema. Bem, e aí tem uma questão, né, que são as portas lógicas, né? A gente falando assim de uma forma mais natural, mais intuitiva, nós podemos voltar para a nossa árvore de falha e falar isso de uma forma intuitiva. Mas tem como a gente programar ferramentas que nos ajudam a identificar as falhas. E aí a gente vai usar essas portas lógicas para identificar a relação causal entre os eventos. Então, existem várias portas lógicas, vários símbolos que a gente usa para representar. Um evento básico. O que é um evento básico? Um evento básico não tem entrada. Voltando aqui, ó, falha primária do motor, falha elétrica, falha da fonte, falha do fusível. Então, esse é um evento básico, ele não tem entrada. E ele é representado por esse símbolozinho aqui, né? Uma bolinha, uma circunferência preenchida aqui, no caso aqui com essa cor azul. Esse é um evento básico.
O que nós temos também? Um evento não desenvolvido, que é representado por esse losango aqui. Um evento sobre o qual não há informações suficientes disponíveis, ou que também não tem consequências. Ele pode ser explorado a mais, pode ser mais explorado e tal, para poder ver o que acontece, né? É um evento ainda que não está desenvolvido, ou um evento secundário, tá representado por esse losango. Depois, evento em condicionamento. Em uma árvore de falha, a gente pode colocar uma porta inibidora. O que é uma porta inibidora? Eu ponho um condicional. Se isso for verdade, eu faço isso. Se não, faço aquilo. Certo? Então, por exemplo, se a corrente for alta, desligo o motor. Se não, continuo com o motor ligado. Então, esse é um exemplo, né, de um símbolo de evento de condicionamento. Vocês estão mais frescos do que eu com isso aí na memória, obviamente, né, que vocês fizeram provavelmente matérias aí ligadas à lógica, etc., mais recentemente. Evento externo é um tipo de evento especial utilizado para situações específicas dentro da árvore de falha. Por exemplo, ele pode representar um determinado evento esperado, para habilitar ou desabilitar partes de uma determinada árvore de falha, ou para torná-las funcionais ou não. Pode representar também eventos gatilho, eventos de troca ou eventos externos. Depois nós vamos ver exemplos lá na frente, onde nós vamos usar esses símbolos. Esse aqui é o símbolo de evento externo, certo? Porta AND é uma lógica, né? Uma porta lógica que AND. Né? O AND é quando as duas afirmações, os dois eventos têm que ser verdade. Quando os dois eventos são verdade, aí sim nós passamos para a fase posterior, né? Para o nível posterior. Se um dos eventos não for verdade, teoricamente nós não passamos para a fase posterior, né? Para o nível superior. E se os dois também, né, não for verdade, logicamente não passamos. O AND, né, só quando os dois eventos que estão acontecendo são verdadeiramente reais, né, são verdadeiros, são eventos verdade, isso pode acontecer. Tem o evento, a porta OR, né? OR, quando um dos dois eventos que ele está medindo, observa aqui embaixo, né, tem duas entradinhas, né? Quando uma das duas é verdade, beleza, vai para frente. Né? Ou as duas também são verdade, vai para frente. Agora, quando as duas não são verdades, não são verdadeiras, aí sim ele não vai para o nível superior. Votação, M sobre N. Então, quando a gente tinha lá o OR, a porta OR, nós tínhamos pelo menos duas situações, dois eventos. Agora, aqui, qual que é a votação? De N eventos que eu tenho, M tem que ser verdadeiros. Então, isso é uma porta M sobre N. Vamos ver um exemplozinho aqui na frente. Ó. Eu tenho 3 eventos, A, B e C. True, T é true aqui e F é false, está em inglês. Né? Então, por exemplo, no caso dos 3, vamos supor que eu preciso de pelo menos 2 eventos verdade de 3 experimentos que eu tiver. Tá? Então, eu tenho 3 experimentos, A, B e C. No caso dos 3 serem verdadeiros, lógico que a saída é verdadeira e eu subo para o nível acima. No caso de pelo menos 2 ser verdadeiros, ó, eu coloquei aqui, ó, M2 sobre 3 eventos. Beleza, eu subo para o nível acima. De novo aqui, ó, eu tenho o A e o C são verdadeiros e o F e o B é falso. Também tenho 2 eventos verdadeiros, é verdadeiro. Essa outra linha aqui, né? Eu tenho 2 eventos, o B e o C são falsos e o A é verdadeiro. Então eu tenho 2 eventos falsos e apenas um verdadeiro. Então é falso a saída. E eu não subo para o nível posterior. Nesse caso, B e C são verdades. F não é verdade, é falso. Então eu tenho 2 eventos verdade. Beleza, então é true, passo para o próximo nível. E assim por diante, né? Aqui nesse outro quadro, aqui tem todas as combinações possíveis. Nesse outro quadro, eu tenho que 2 são falsos e 1 é verdadeiro. Nesse também, 2 são falsos e 1 é verdadeiro. E nesse último aqui, todos os 3 são falsos. Então, essas três últimas situações aqui é falso e a gente não passa para o próximo nível. Ok? Então, toma uma outra decisão. Tem uma outra porta de inibição. Né? A porta de inibição, basicamente, é uma porta AND com uma condicional. Então, por exemplo, se for verdade, eu venho para esse evento aqui. Caso seja mentira, eu venho
para, caso seja falso, né, eu venho para esse evento lateral. Então, essa aqui é uma porta de inibição. Se a gente considerar entradas E1 e E2, ocorre a condição de entrada C satisfeita. E aí sim a gente vai por um caminho, senão a gente vai por outro. Porta de inibição. Quando as três são verdadeiras, né, a saída é true, né, é verdadeira, e a gente vai para outro nível. Quando qualquer uma dessas aqui for falsa, beleza, a gente não vai para frente. Então é como se fosse uma porta AND, né, uma porta AND. No AND, todos os eventos têm que ser verdadeiros, certo? Mesmo que eu não tenha só dois, eu posso ter vários que eu estou comandando. Se isso for verdade, e isso for verdade, e isso for verdade, ou seja, eu vou colocando vários E's ali, né, e todos têm que ser verdadeiros. Se um deles for falso, a gente não vai para o próximo nível. Vamos pegar alguns exemplos agora aqui. Ó. O fogo acontece. Né? Quando que o fogo acontece? Primeiro, para o fogo acontecer, eu tenho que ter oxigênio presente. Observe que aqui é uma elipse, né? Se a gente olhar lá atrás, a elipse, aqui, ó, evento de condicionamento. Pode ter ou pode não ter. Tem oxigênio? Tem. Beleza. Se não tem, não adianta. Aqui, ó, oxigênio presente. Sim, então vem, fogo pode acontecer, mas depende de outros eventos aqui, ó. Tem combustível presente? Sim, tem. Beleza. Tem fonte de calor presente? Tem. Então, se eu tenho combustível e tenho fonte de calor, mais oxigênio, vem e acontece o fogo. Tá vendo? Essa é uma árvore de falha, é um evento. Aconteceu um incêndio, por exemplo, num determinado equipamento, numa determinada sala, numa determinada parte da aeronave, numa determinada parte de uma estação espacial, que aconteceu já, né? Caso grave, quase que todo mundo veio a óbito lá em cima. É um documentário da Discovery, né? Que eu assisti um tempo atrás, desse acidente que aconteceu lá na Estação Espacial Internacional, onde aconteceu um incêndio lá e eles conseguiram apagar. Bem, vamos lá. Potência do gerador inaceitável. Potência mínima do gerador. Então, não tem a potência mínima. Então, o que acontece? Eu tenho que ter, pelo menos, nesse caso, né, uma porta M, onde de 3 eventos que eu tenho aqui, duas tem que ser verdade. Então, se eu tenho aqui, ó, gerador 1, falha. Gerador 2, falha. Gerador 3, falha. Se eu tenho pelo menos 2 geradores que falharem, se eu estou analisando a potência inaceitável, se eu tenho 2 geradores que falharam, eu não venho para esse próximo nível. Se eu tenho apenas um gerador que falhou, aí o evento pode não estar acontecendo. Né? O evento pode não estar acontecendo. Porque qual que é esse evento aqui? É um evento negativo, né? A potência do gerador é inaceitável. Ou seja, a potência mínima do gerador não está sendo atingida. E eu tenho 3 geradores. Então, qual que seria a potência mínima? A potência mínima, eu tenho que ter 2 geradores funcionando, pelo menos. Se eu tenho falha em 2 geradores, eu vou ter o erro, né? Que é o que está acontecendo em cima, né? Eu vou ter o erro, que a potência do gerador é inaceitável. Eu tenho que ter 2 geradores funcionando para ela ser aceitável, que é a negação do que está em cima. Beleza? Então, a aula de hoje basicamente era isso.